Ontem o Brasil conseguiu uma vitória magra contra o Equador por 1-0, mas novamente fez uma partida ruim que não convenceu e assim o time acabou vaiado por parte da torcida presente no estádio. E diante desse futebol ruim e até desanimador que a seleção vem jogando, na coletiva pós-jogo, a qual participaram Dorival Júnior e Rodrigo, perguntaram muito sobre a falta que faz o Neymar. Outro tema que eles foram obrigados a responder foi sobre o Vinícius Júnior, que novamente não fez um bom jogo. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras do Rodrigo e do Dorival sobre o Neymar e o Vini com todos os detalhes, e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o futuro do Ney na seleção. Pois é, pessoal, com a vitória ontem o Brasil assumiu o quarto lugar nessas eliminatórias com 10 pontos conquistados em 7 jogos. Entretanto, como eu disse, apesar da vitória e da subida na tabela, o jogo mesmo que a seleção fez não animou em nada o torcedor. O comentário que mais se ouviu foi: venceu, mas não convenceu. Infelizmente, a impressão que dá é que o Brasil hoje, em uma Copa do Mundo, seria eliminado pro primeiro time bom que aparecesse no caminho e também teria dificuldades contra qualquer seleção mediana, como já vimos inclusive em 2022. Inclusive também, logo que o Brasil foi eliminado pra Croácia, muitos começaram a dizer que tinha que sumir com o Neymar da seleção, que era hora de renovar, apostar em novos talentos e coisas do tipo. Isso se intensificou ainda mais alguns poucos meses depois, quando ele deixou o futebol europeu e acertou com o Al Hilal. Depois teve aquela lesão do joelho que ele ainda não terminou de se recuperar e foi a deixa de vez pra todo mundo dizer: tá vendo? Não dá mais pra ter o Neymar na seleção, lesão grave, 32 anos, jogando na Arábia, agora é hora de montar um novo time e apostar em novos talentos. E então fomos nós para a Copa América, com um time totalmente diferente daquele Brasil que disputou a Copa do Mundo do Catar, sem Neymar, sem Thiago Silva, sem Casemiro e outros. E o resultado horrível na competição obviamente trouxe à tona o outro lado da história: precisamos do Neymar. Inclusive, se liga nesse dado extremamente curioso: daqui a exatos 10 dias vai fazer 11 meses que o Ney não entra em campo pela seleção e mesmo assim ele ainda é o líder em assistências da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa. Talvez ele voltar não significa que seremos campeões, mas o fato é que sem ele a chance é praticamente nula. Com base nisso então, se liga aí nas palavras do Rodrigo ontem, logo após o jogo, sobre a falta do Ney. Rodrigo, Vini Júnior, Luiz Henrique, Endrick, é uma meninada, hoje o Estevão entrando. Vocês são muito jovens, embora vocês já tenham tido experiência, você no caso, né, de Copa do Mundo, de Copa América, de eliminatórias, são jovens, são meninos. O peso, a responsabilidade, como é que vocês conversam entre vocês sobre como driblar essa dificuldade de uma pressão em vocês? E vocês contam ainda, esperam com o Neymar, você conversa com o Neymar, é ele que pode agregar essa experiência que de repente falta? Bom, eu lembro que o professor Dorival, na primeira reunião que ele fez com a gente lá na Inglaterra ainda, ele deixou muito claro que a gente tinha que dividir as responsabilidades, né? Acho que durante muito tempo na seleção a responsabilidade ficou só no Neymar e com certeza a gente conta muito com ele, sempre converso com ele. A gente sabe, todo mundo sabe, é o nosso melhor jogador, é o cara que vai ser decisivo pra gente. Então a gente tá esperando ele se recuperar, ele tem um lugar garantido no grupo, todo mundo sabe disso. E é torcer pra ele voltar bem e nos ajudar. Mas como o professor falou, que a gente tinha que dividir as responsabilidades. E acho que a gente tá tentando fazer isso, independente da idade. Eu sei que eu sou muito novo, tenho 23 anos já só, mas acabo sendo um dos mais experientes do grupo. Igual você vê o Estevão com 17, o Hendrick com 18. Então são meninos muito jovens, assim, que eu, querendo ou não, mesmo com pouca idade, posso passar um pouco dessa experiência para eles. E ainda tem jogadores mais velhos também que passam um pouco dessa experiência para mim. Então acho que resumindo nisso, é o que o professor falou, de dividir as responsabilidades, cada um sabe o seu papel, cada um tem que chamar para si. E esse é o caminho. Acho que quando a gente conseguir realmente todo mundo estiver bem, todo mundo chamar a responsabilidade, a gente vai conseguir grandes coisas. E como eu dizia, daqui cerca de 50 dias, o Vinícius Júnior pode estar recebendo a Bola de Ouro 2024 por tudo que fez pelo Real Madrid. E de fato, enquanto veste a camisa merengue, ele provavelmente é sim o melhor jogador do mundo hoje. Porém, chega a ser impressionante como na seleção brasileira não consegue mostrar nem um terço disso. Hoje ele acumula 34 jogos com a amarelinha, com apenas 5 gols e 3 assistências. Pra você ter uma noção, o Gabriel Jesus, que foi muito criticado, com 34
24 jogos pela seleção, tinha 17 gols e 6 assistências. E é óbvio então que foram perguntar pro Dorival por que o Vini não consegue desempenhar de forma alguma nesse Brasil afinal, e se liga aí nas palavras dele. Durante a Copa América, muito foi falado sobre a questão dos gramados e até mesmo as dimensões do campo, e que isso teria prejudicado o futebol de alguns jogadores, como por exemplo do Vini Júnior. Hoje, em determinado momento do jogo, o Equador teve maior posse de bola e até proporcionou espaços para que o Vini pudesse atacar. Mesmo assim, ele não conseguiu repetir as atuações que ele tem no Real Madrid. Existe alguma explicação para isso? Eu queria saber se você, como treinador da seleção brasileira, imagina que essas atuações abaixo do que ele tem no clube podem prejudicar ele na disputa do Bola de Ouro. Bom, primeiro como nós queremos ver na condição de um atleta que ele produza a todo momento, em todo instante, da mesma forma que ele o faz dentro do seu clube. Nós temos sempre ciclos dentro dos próprios clubes. Nós temos momentos em que Rodrigo vai ser um destaque ao longo de um mês, de 2 meses. Daqui a pouco Vini também entra nessa mesma condição. Nós estamos no início de temporada, nós não podemos nos esquecer disso, principalmente a esses jogadores. Então, eu acho que nós temos que ter muita calma. Essa mesma expectativa gerada em cima do Neymar, que a todo momento o Neymar tinha que ser a solução para os nossos problemas. Então, é por isso que eu falo que, se nós tivermos um pouco de paciência, soubermos como dividir tudo isso e recebermos o Neymar a partir do momento em que a seleção esteja mais equilibrada, eu não tenho dúvidas que ele pode, com certeza, fazer uma diferença muito grande com a capacidade que possui, juntamente com todos aqueles que aqui estão. Mais uma vez, é um processo de mudanças que nós temos que respeitar etapas e processos. Nós temos que aprender que esses processos, às vezes, são um pouquinho morosos e demandam tempo, paciência, que nós não temos no nosso país, mas demandam tempo, paciência e que as coisas aconteçam no momento certo. Eu não tenho dúvidas e volto a afirmar ao torcedor brasileiro, tenha um pouquinho de calma, vamos recuperar primeiro a confiança da seleção brasileira. Nós temos jogadores de muito bom nível, de altíssimo nível, que jogam nos maiores clubes de futebol europeu, assim como também do futebol brasileiro, e esses jogadores, daqui a 2 anos, eu não tenho receio em afirmar que nós teremos aí uma seleção muito equilibrada, agressiva, como todo torcedor quer, jogando de uma maneira regular e com certeza transmitindo uma confiança ainda maior do que nesse momento. Nós estamos num processo de recuperação e precisamos ter muita calma e consciência daquilo que estamos passando nesse instante. E agora então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui, de qual lado você faz parte? Do grupo que acha que não vai mudar nada voltar o Neymar para a seleção, afinal ele já está com 32 anos, jogando na Arábia e se recuperando de 2 lesões graves, com intervenção cirúrgica, o que sabemos que prejudica as capacidades do atleta, ou você já é daquele grupo que tem certeza que precisamos dele o quanto antes, porque sem ele realmente não temos chance alguma, como eu disse. Comenta aí embaixo sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!